A doce paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar aqui entrando dentro da sua casa para abençoar o seu lar e a sua família. Uma vez mais, o tempo de semear traz até você a palavra de Deus, os louvores, e quem é beneficiado é você, telespectador, que espalhado nesta grande Castanhal, nas agrovilas, em outros estados e até em outros países, tem acompanhado e cooperado com o tempo de semear. Afinal de contas, as mãos do Senhor estão estendidas sobre esta terra. E muito em breve, Ele recolherá desta terra um povo diferenciado, marcado pelo sangue do Cordeiro. E você que está afastado, não perca, porque hoje o tempo de semear reservou uma palavra ao seu coração. Não sai daí, porque o tempo de semear está no ar. E hoje no nosso bate-papo, Pastor João Batista senta nesta poltrona e conversa com o pastor Angelrildo, um bate-papo muito especial. Você que ama a obra missionária, não sai daí, convida outras pessoas para ouvir e participar deste bate-papo muito especial, um pouco sobre missões na África. O mesmo estará pregando, sim, a mensagem será conduzida neste programa pelo pastor Angelrildo. Não sai daí, porque Deus tem bênção para você através do louvor, através da adoração. Sabe quem veio louvar hoje aqui? A nossa pequena Radassa. Uma fofura, uma criança cheia do Espírito Santo, Radassa Araújo, louvando o nome do Senhor, gente. A Raíssa Vasconcelos também é a nossa convidada especial e estar louvando ao Senhor. Não sai daí, porque estamos para abençoar vidas na autoridade do nome de Jesus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o
te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Olá, minha gente, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, esta paz que excede todo o nosso entendimento. Nós estamos aqui nesta oportunidade preciosa, juntamente com o pastor Ângelo Rildo, este servo de Deus que teve a oportunidade de fazer missões fora da nossa Federação Brasileira, ter uma experiência como missionário, e nós gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas a respeito do campo missionário, porque missões é a prioridade da igreja, é a tarefa prima da igreja, e nós temos a oportunidade de fazer parte deste grande projeto missionário. Pastor Rildo, boa tarde. Boa tarde, pastor, na paz do Senhor, a todos os nossos amigos que nos assistem. Estamos aqui à disposição para responder aquilo que tiver ao nosso alcance. Gratidão a Deus por ter você aqui conosco nesta entrevista. Você que foi missionário por algum tempo ali no país Moçambique. De Moçambique, muito bem. Pastor Rildo, quanto tempo o senhor passou como missionário em Moçambique? 3 anos, de outubro de 2000 a novembro de 2003. Muito bem, missão. Quando se fala de missão, meu coração arde, meu coração queima, até porque também Deus me deu o privilégio de ser missionário, fazer missões no campo missionário fora do nosso Brasil por 30 anos. Mas hoje nós estamos aqui com o missionário, pastor Rildo, né? E eu pergunto ao nosso querido pastor, qual foi um dos seus maiores desafios no período que o senhor esteve ali no campo missionário? Na verdade são muitos desafios, mas um dos desafios que me vem em mente agora foi a questão da língua, né? Porque Moçambique é um país país colonizado pelos portugueses, com a língua oficial português, porém 33 dialetos. E na região que nós moramos, pastor João, foi na província de Inhambane, né, que é a terceira província do sul, a terceira e última província do sul de Moçambique, no vilarejo chamado Massinga,
que ficava a 533 quilômetros da capital. Então, 75% do povo só falava o dialeto. Então, a priori, assim, para começar o projeto de missões, realmente foi a questão da língua. É a questão da língua, o idioma, Dos dialetos, no dos caso. dialetos, né? Muito desafiador, até porque quando a gente sai nas ruas, não é? Certamente o senhor saía e se encontrava com pessoas que falava um dialeto, de repente outro dialeto, isto era muito desafiador. Como Massinga era passagem, era um corredor em que vinha pessoas tanto do norte como do sul, então havia misturas de dialetos, né? Tanto prova que na nossa igreja tinha que ter a pregação, mesmo que a maioria falasse português, mas tinha que ter a pregação em português e a interpretação para o dialeto local, que era o Matso. Mas algo interessante, eu fui desafiado, mas graças a Deus que eu tive o privilégio de evangelizar o Francisco. O Francisco era um jovem, né? Falava muito bem o português, e ele disse, pastor, aceitou Jesus, né, como seu salvador, e ele disse, pastor, as primeiras palavras já vou lhe ensinar, se eu falar aqui, que é para o senhor começar a evangelizar esse povo, o nosso povo, né? Que as primeiras palavras foram Nungungulo Itaititia Automigauena, que significa Deus vai mudar a sua vida. Então foi praticamente embasado neste tema, nesta visão, foi que nós pregamos o evangelho usando essa linguagem, né? Que eu não sabia falar o dialeto, então eu falava Nungungulo Itaititia Automigauena, Deus vai mudar a sua vida, um ato profético, na verdade. Sim, Deus vai mudar a sua vida. É a mesma coisa nós ali no campo missionário, onde estávamos, não é? Um dos pontos importantes que nós falávamos é Yesu Cristo Achiteru. Maravilha. Jesus te ama, né? E além do dialeto, pastor Hildo, também o senhor teve outro desafio, como a cultura, o que o senhor diz a respeito da questão cultural? A questão cultural, você sabe que o missionário passa por 3 fases, né? A primeira é o choque. Primeiro ano é o choque cultural, é a questão do dialeto, como nós falamos, a questão dos costumes, né? De você ver, por exemplo, uma normalidade, um africano, mesmo se intitulando cristão, mas com 2 mulheres, por exemplo, a gente achar muito estranho isso para nossa, não só questão da nossa cultura, mas nossa doutrina da igreja. E a gente teve um choque muito grande relacionado a isso, de eu conhecer pessoas que tinham até 7 mulheres, e a gente, para nós não era normal, mas para eles, os africanos, totalmente normal, né? Por exemplo, uma coisa que eu achei também muito diferente, pastor João, homens andando de mão dada nas ruas. Quando a gente vê homens andando de mão dadas aqui no Brasil, a gente tem uma forma de pensar. Mas lá na África é diferente. Homens andando de mão dadas significa que eles são amigos de verdade. E algo interessante também que me chamou a atenção nessa questão cultural é que eles, os cultos, por exemplo, os cultos africanos, a gente tentou introduzir a nossa liturgia brasileira, né? Os nossos hinos daqui da harpa cristã, que diga-se de passagem que são belos hinos, mas não conseguimos pela questão cultural. Para que o trabalho tivesse segmento de uma força muito grande, nós africanizamos os nossos cultos com dialetos. A única coisa que a gente fazia era usar o termo, a pregação em português, mas os hinos eram todos no dialeto. Respeitando aquela cultura, a forma deles, né, cultuar a Deus, mas sempre dentro de uma normalidade ali bíblica, né, da palavra. E quando o senhor falou a respeito da questão, um dos desafios que ao chegar, o senhor chegou a se deparar com um homem tendo várias mulheres, mais que uma, né? Já não é o monogâmico, já é um casamento, não é ultrapassado. Mas o evangelho de Jesus é poder de Deus para transformar. E quando estas pessoas aceitavam Jesus como Salvador, estas famílias, né? Qual era? Aí no caso a gente via que a ausência de ensino era muito grande, né? Então o discipulado fez toda a diferença. Sim. Deles entenderem, compreenderem
o ensino da palavra. E através desses estudos, que a gente dava muita ênfase aos estudos semanais. Como lá eles não têm cultura de fazer culto como nós aqui no Brasil durante a semana, só os domingos e pela manhã ainda, não tem culto à noite, principalmente no interior da África, aí nós aproveitávamos no caso, e fazíamos durante a semana orações e estudo bíblico. E com isso a gente viu muitos resultados. Vou lhe dar um exemplo de 2 pessoas dentro da nossa igreja. Sim. Uma das que vendeu o terreno para nós, que a gente conseguiu um terreno na entrada do vilarejo. Essa mulher, ela era de uma seita dos Maziones. Ela não dormia na casa dela, porque os demônios não deixavam ela dormir. E nisso que ela vendeu o terreno, a parte da frente ela ficou com o terreno de trás. E ela, o fato de morar próximo da igreja, ela começou a frequentar a igreja e aceitou Jesus. Sim. Largou a feitiçaria e a gente viu a mudança de vida na vida dela. Um outro rapaz que conta o testemunho que ele era viciado nas drogas, muito viciado, e também a questão das raízes africanas, né? Não tinha força para largar as suas raízes, né? Que a gente sabe que isso é só o poder do evangelho para fazer isso. Sim. E do passado 2 anos a gente vê testemunhos de transformação de vida, que somente a palavra de Deus tem poder. Glória a Deus. A palavra de Deus poderosa para transformar, para mudar, né, a história de uma família. Pastor Hildo, o senhor ficou pelo período de 3 anos. 3 anos. E depois o senhor voltou ao Brasil. E eu pergunto ao nosso nobre colega a qual foi na sua volta ao Brasil. Existe a questão agora é uma readaptação. Readaptação. E aí como foi esse período dessa readaptação? Primeiro falando, a adaptação na África foi 1 ano realmente, foi difícil. Mas eu confesso para o senhor que foi mais difícil a readaptação no Brasil do que a adaptação na África. Porque, querendo ou não, o senhor sabe, o senhor foi missionário, a gente vem com uma visão muito diferente. E a gente se depara com a igreja brasileira, e a gente vê o quanto a igreja brasileira, na verdade, sendo esta igreja uma igreja muito abençoada por Deus, uma igreja que realmente faz a diferença, mas quando você chega aqui parece que você é estrangeiro. Sim. Você não se sente em casa, da dinâmica do trabalho que você desenvolve no campo missionário. E parece que demora a cair a ficha. Demora. Né? Cheguei de volta, estou em casa, estou no meio dos meus familiares. E você não sabe falar de outra coisa a não ser da África, a não ser do campo missionário. Sim. Acaba até sendo para muitos até algo assim repetitivo, né? Mas é algo assim fenomenal, extraordinário. Mas graças a Deus a gente conseguiu se readaptar. Eu estou quase 20 anos, ainda às vezes sinto um pouco, né? Mas foi mais difícil readaptação no Brasil do que adaptação na África. Mas tudo a gente vê aí o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus, o amparo do nosso Deus para com seus servos, porque quando o pastor Hildo aceitou esse desafio de ir ao campo missionário, Deus foi com o pastor lá, assim como também tem sido nesse período que o pastor tem retornado e continuará sendo. Agora, eu gostaria de pedir ao pastor que desse uma palavra para esse público, né, jovem. Nós temos um grupo muito grande de jovens, de moças, de rapazes que anela fazer missões, deseja fazer missões. Qual é o conselho, a palavra que o senhor deixa para esse nosso público jovem? O que eu observei na época, 20 anos atrás, e trago para os dias de hoje, que se você tem desejo de ser missionário, faça a junção com 2 coisas. Se você é da área da saúde, da área da educação, principalmente educação e saúde, esses países precisam-se muito. Abre-se portas aonde não há porta através da tua profissão, para ser não somente um missionário enviado pela igreja, mas um profissional onde você vai entrar em lugares que você não tem ideia, as portas que Deus vai abrir. E se você almeja e deseja ser missionário, tenha certeza de que este chamado é Deus que está te chamando para fazer isto. E se você, mas eu estou estudando na área da medicina, educação, faça qualquer isso, para que realmente o campo seja mais vasto. Isso eu digo por experiência própria, que vivemos no campo missionário. Tivemos a grata satisfação
de entrevistar, ter o nosso bate-papo com o missionário, o pastor Ângelo Rildo, que foi missionário na África por 3 anos. E para nós foi uma grande alegria estar junto com esse abnegado servo de Deus. Que Deus abençoe a todos. O programa Tempo de Semear deseja a todos que seja abençoado por Deus através desta entrevista. Quero, na oportunidade, saudar a todos os nossos amigos que nos assistem. Neste momento, o programa Tempo de Semear, com a doce e perfeita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez chegamos aqui para trazer uma porção da santa e preciosa e gloriosa palavra do nosso Deus. Você que está nos assistindo, seja pela televisão ou pela internet, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, aí onde você está, e meditar conosco no Salmo de número 46, o Salmo de Davi. É um salmo muito conhecido. Eu quero me prender apenas no versículo de número 1, que está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este salmo de Davi, a epígrafe deste salmo já está dizendo a fé perfeita em Deus. Esse salmo escrito por um homem que teve uma experiência muito grandiosa com Deus. O salmista Davi está escrevendo que ele não pode ser, ou de uma possibilidade de ser. Não, ele está afirmando, dizendo que Deus é o nosso refúgio. A pergunta dentro do texto para você: em quem você tem se refugiado? Davi está dizendo que Deus é o refúgio dele. E nós estamos aqui para dizer que ele também, usando a mesma afirmativa de Davi, Deus é o nosso refúgio. E ele está ainda dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza. Se ele é a nossa fortaleza, os nossos adversários, os nossos inimigos não têm o poder para ultrapassar esta fortaleza chamada Jeová. Quando o nosso querido irmão profeta Zacarias, no capítulo 9 do seu livro, está no período de pós-cativeiro, ele está escrevendo no capítulo 9, versículo 12: voltai à fortaleza. O profeta está dizendo ao povo: voltem para Deus, porque Davi está dizendo que ele é a nossa fortaleza. Voltai ao preso de esperança. Voltai, vocês que não têm esperança, voltai para a fortaleza, que esta fortaleza é o nosso Deus. E o salmista continua dizendo: Ele, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Olha que coisa interessante. Ele é refúgio, ele é fortaleza e o nosso socorro. Nós não temos nenhuma dúvida que o nosso Salvador Jesus, segundo João 3,16, foi enviado por Deus para proporcionar a todos a salvação. Haja vista que nem todos recebem, porque não buscam em Deus a salvação. Mas nós somos privilegiados porque nós aceitamos, isto é, nós abraçamos esta causa, este projeto. Nós reconhecemos que somente Ele é o Senhor das nossas vidas, somente Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o salmista, quando diz: Deus é o nosso refúgio, te refugia em Deus, e a nossa fortaleza, esta fortaleza a qual os nossos inimigos não vão poder entrar. Lá em Neemias, capítulo 1, infelizmente, no período do cativeiro, o povo de Israel, eles deram margem, deram lugar para os seus inimigos, deixaram de adorar a Deus, e os inimigos invadiram a cidade
e destruíram as fortalezas, as portas em chamas de fogo. Entraram, destruíram a cidade, destruíram o templo do Senhor, e o povo ficou em uma situação caótica em todos os aspectos, físico, moral e principalmente espiritual. Mas havia um moço chamado Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, que era muito crente, servo do Senhor, a qual ele, quando recebe as notícias do que aconteceu em Jerusalém, ele então vai orar a Deus. E na sua oração, no capítulo 1, ele não somente ora, mas ele reivindica uma promessa de Deus feita a Moisés. Quando Deus falou para Moisés: olha, quando esse povo pecar contra mim, eu vou espalhar eles nos 4 cantos da terra, mas quando eles se voltarem para mim, então eu ajuntarei eles em um só lugar, e ali farei habitar o meu nome. E falando de fortaleza, quando Neemias começa a orar e reivindicar as bênçãos do Senhor, o perdão de Deus pelo povo, no capítulo 2 ele vai até o palácio, pedir cartas para as províncias, para ir em Jerusalém, para reconstruir os muros, isto é, para reconstruir a fortaleza de Deus. Para quê? Para que os inimigos não invadissem mais a cidade de Deus. Então por isso que o salmista está dizendo: Deus é, esse é afirmativo, é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em outra tradução diz: bem presente na hora da tribulação. Fazendo junção deste salmo, o salmo de Davi também, no salmo de número 50, versículo 15, ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha que interessante, apenas 2 versículos, Deus está trazendo para mim, para você, para sua família, coisas boas, promessas, coisas tremendas e divinas e extraordinárias. Deus é o nosso refúgio. Deixa que Ele seja na tua vida o teu refúgio. Não tenha medo. Não tenha medo da vida que você está vivendo. Não tenha medo de onde você mora. Apenas te refugia em Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Em outra tradução diz que Ele é a nossa força. Deixa que o Deus de Israel, o Deus de Davi, seja a tua força, seja a tua fortaleza, seja o teu socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Alma angustiada, o salmista está dizendo: invoca-me. Daqui a alguns minutos nós já vamos orar, nós vamos invocar o Deus de Israel. Nós estamos aqui pela fé, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de alegria para transmitir esta mensagem para você. Mas de repente eu estou falando, estou pregando para alguém que está com o coração angustiado. Mas o texto está nos recomendando invocar este Deus que servimos no dia da angústia. Quem sabe eu estou falando com você que está com o coração angustiado, cheio de angústia e de tristeza. Mas este é o dia que fez o Senhor para arrancar de dentro do teu coração a tristeza, a amargura de alma, para arrancar esta dor na sua alma e promover na tua vida a alegria através da sua presença. Não esqueça deste salmo. Se você ler todo o Salmo 46, você vai ver que é um salmo tremendo, mas apenas o versículo 1, quero repetir de novo, dizendo: Deus é o nosso refúgio. Deixa que Ele seja o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente. Ele não chega atrasado, gente, Ele chega na hora certa. Amém? Eu quero orar por você agora, no poderoso nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora em nome de Jesus por esta alma que está abatida, que está angustiada, a angústia que bateu talvez por causa de uma crise conjugal, familiar,
esta angústia que bateu no seu coração porque está desempregado, um pai de família, passando privações, talvez porque esta pessoa está desorientada, perdida, mas o Senhor trouxe uma revelação através da sua palavra, dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que esta angústia, Senhor, que está no âmago da alma, o Senhor arranque e traga a alegria da salvação e dê o privilégio para esta pessoa que de repente está se rendendo aos seus pés, para que ela tenha no seu coração, na sua vida, o maior presente, que é a presença do teu santo e poderoso Espírito Santo. Receba a bênção de Deus, meu irmão, minha irmã, na sua vida, e acredite, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu quero estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade e na dificuldade. Eu não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar.
chama. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. O nosso agradecimento a Deus, primeiramente, a Ele a glória, o louvor e a adoração. Nosso agradecimento a você, telespectador, que tem cooperado conosco através da sua audiência, seja pela Rede TV, no canal 29, seja pelo YouTube, seja dos seus comentários, seja nos seus likes, nosso muito obrigado. Obrigado à Assembleia de Deus em Castanhal. Pastor Olivar, o nosso abraço ao Senhor, à irmã Gisele e toda a sua família. Que todo o corpo ministerial da Assembleia de Deus em Castanhal sinta-se abraçado pelo tempo de semear. Obrigado ao Jardim de Deus, mulheres fervorosas, ungidas, separadas, para uma grande obra nesta terra. Deus abençoe, Jardim de Deus. Vocês são um diferencial aqui no tempo de semear. Obrigado também a Polpas de Frutas Moura, fazendo com que na mesa do castanhalense, na mesa do paraense e de quantos mais adquirirem esse produto, tenha qualidade, sabor. Polpas de Frutas Moura está sempre aqui em Castanhal, na casa do farinheiro, ali na Altamira, levando o melhor para a mesa de quem adquirir os sabores deliciosos da polpa de cupu, de taperebá e de muitas outras frutas. Gente, não deixe de adquirir Polpas de Frutas Moura, tá bom? Gente, eu não vou me esquecer da irmã Esperança. Onde a senhora estiver, receba o meu abraço. Se estiver na sala, assistindo com a família, que a bênção de Deus esteja sobre o lar da irmã Esperança, tá bom? Irmã Domingas, Deus continue abençoando sua vida. Irmã Maria Gomes, que o Senhor recompense cada vez mais o seu trabalho. Obrigado, Império Mídia. Gente, pensou em fazer aquela divulgação de um aniversário, de uma formatura, de um casamento, seja qual for, nós vamos indicar Império Mídia para você. Sim, Rian está colocando aí o número do telefone e você vai levar um trabalho de um profissional para você não se arrepender depois. Império Mídia, Deus continue abençoando. O nosso abraço para as nossas colaboradoras, como o pastor Cid Nelson, um grande colaborador. Pastor Cid Nelson, Campo da Calúcia, Monte das Oliveiras, que Deus abençoe a sua vida. Nosso abraço a todos que fazem parte também do Top Lanche. Quem mora em Castanhal, quem conhece Castanhal, sabe exatamente onde fica o Hospital Magalhães. Você não sabe? Você veio da Agrovila, Santa Terezinha, Bacabal, Iracema, não sei de onde. Mas de repente chegou ali no centro, deu a fome, eu vou indicar para você o melhor lugar para você lanchar. Top Lanche, ao lado do Hospital Magalhães para você. Gente, o tempo passa rápido, o tempo de semear está chegando ao final. E eu quero fazer um pedido a você, telespectador. Não deixe de se inscrever no canal no YouTube, nem de comentar. Divulgar, tá bom? Nós temos também o nosso Instagram, Tempo de Semear. Procure lá, se inscreva, certo? E cada dia as bênçãos do Senhor estarão sendo espalhadas sobre a vida de muitas pessoas, quando assim nós compartilhamos a palavra de Deus. O Tempo de Semear, por intermédio desta equipe, a irmã Laude Souza, pastor João Batista, Celina Mendes, Ireudo Freitas, Icles e outros que estão muitas vezes nos bastidores trabalhando, têm feito o melhor para abençoar a sua casa. É por isso que nós chamamos a tua atenção para esse QR Code que está aqui no nosso monitor à direita, certo? Faça o seguinte, sentiu vontade de contribuir, vai lá no teu telefone, certo? Diga, Senhor, eu vou abençoar este programa e abençoe. Aqui está o QR Code. Você direciona a câmera do seu telefone ou escolhe o número do telefone, que é o número do Pix, e faça uma colaboração para o Tempo de Semear. Fazendo isso, você está ajudando esse programa a ir avante, tá bom? O nosso abraço todo especial, tenha um excelente final de semana e no próximo programa nós vamos estar aqui novamente para dizer para a tua vida, para a tua família, que há uma bênção de Deus reservada sempre para você.